Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, você que acompanha a programação da 87 FM. Hoje, segunda-feira, estamos começando mais uma semana e começando mais um programa Fagulhas de Luz, todos os dias de segunda a sexta, às 12 horas. Comigo, Theo Oliveira, e com o nosso amigo Sidney Fernandes. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, Theo. Hoje nós começamos uma série e vamos falar sobre livros do Sidney. Eu digo livros, mas ele está lançando, tem uma nova obra já que está para sair aí, mas essa obra é relacionada a uma obra anterior. Eu gostaria que você nos colocasse a par, Sidney, dessa obra anterior, para depois a gente falar da nova obra, que é o seu 13º livro, Dr. Galton, o Construtor de Futuros, mas gostaria que você introduzisse os nossos ouvintes na história do Dr. Galton, o Restaurador de Passados, que foi sua primeira obra, colocando essas duas aí no nosso foco principal. Sidney, quem foi Dr. Galton e como você chegou nesse romance que ficou muito bom? Mais uma vez eu te dou os parabéns por essa primeira edição, Sidney. Dr. Galton é um médico formado em Porto Alegre, psiquiatra, que resolve fazer uma especialização nos Estados Unidos. O pai dele tinha amizade com o Dr. Brian Weiss, que tem uma clínica em Miami, e que cura as pessoas através da terapia das vivências passadas. O Dr. Galton vai para os Estados Unidos, lá ele começa a tomar contato com seus pacientes, e assim como aconteceu com o Dr. Brian, Galton não era espírita, não era reencarnacionista, mas os relatos dos seus pacientes convencem-no da multiplicidade das vidas, porque à medida que os pacientes vão fazendo os seus relatos, ele também vai checando procedência, se há alguma prova, algum elemento com que ele possa checar e confirmar os relatos desses pacientes que começam a se referir vidas passadas, encarnações passadas. E para ele isso é uma grande novidade. Sidney, pegando o primeiro Galton, para quem não leu, com certeza vai querer conhecer, e o segundo Galton, sem já adiantar muita coisa, tem muita novidade? Ele descobre mais coisas relacionadas com o primeiro volume? Primeira coisa é que Galton, ainda no primeiro volume, para poder subsidiar, ter um respaldo na solução dos problemas dos seus pacientes, que geralmente são problemas sérios, ele começa a pesquisar muito, estudar muito, e vai encontrar, ainda nos Estados Unidos, elementos dentro do espiritismo, da doutrina espírita, explicações plausíveis para as dúvidas que vão surgindo para ele. E a doutrina espírita é isso mesmo, ela é um manancial de informações que responde a qualquer pergunta. O primeiro volume, Dr. Galton, como o próprio nome diz, o Restaurador de Passados, a ênfase maior realmente é para TVP, para a pessoa buscar no passado essas informações. Já no segundo volume, ele já parte para a espiritualização do paciente, que é uma coisa que está acontecendo agora em vários ramos da medicina. E como vocês acompanharam no programa de ontem, fizemos aí uma pequena introdução do livro anterior, que é o Dr. Galton, o Construtor de Passados, o Restaurador de Passados, e agora o novo lançamento de Sidney Fernandes, sua 13ª obra, Dr. Galton, o Construtor de Futuros. O Sidney falou que o Dr. Galton é um médico, é um psiquiatra, e vem a pergunta, Sidney, como ele conheceu o espiritismo? Theo, o Dr. Galton conheceu o espiritismo assim por uma necessidade, não uma necessidade física, que geralmente no espiritismo a gente costuma dizer que a pessoa entra para a doutrina ou pelo amor ou pela dor. No caso dele, não foi nenhuma coisa nem outra, como se houvesse uma terceira via. Ele entrou para poder explicar, buscar explicações para os fenômenos que ele começou a constatar, porque os seus pacientes começaram a mostrar coisas do passado, mostrando que as causas de suas doenças não estavam naquela vida,
O caso mais espetacular nessa área é do Dr. Brian, que em dado momento ele faz uma pergunta inespecífica para a sua paciente Catherine, dizendo para ela: retorne ao momento em que começou a sua doença. E ela volta 2000 anos antes de Cristo, na época dos egípcios ainda. Então, Galton tem assim um material de pesquisa extraordinário na sua mão. Ele pesquisa, pesquisa e vai encontrar onde? Na doutrina espírita, as explicações, tanto sobre o aspecto científico, experimental, como o aspecto filosófico, e depois ele passa a enveredar também para o aspecto religioso da doutrina. Voltando ao Brasil, passou a participar de um grupo espírita, convidado que foi pelo médico Dr. Constantino, que muito auxiliou tanto para estudar os aspectos científicos da doutrina espírita, como nos seus casos mais intrincados, e principalmente viabilizou o encontro com o protetor espiritual de Galton, que é o irmão Procópio. E realmente, a partir desse momento, quando ele conhece, tem contato com o irmão Procópio, os laços assim se fecham a ponto de Procópio passar a ser uma pessoa assim bastante constante na sua vida, alguém que o acode nas horas difíceis, um espírito que lhe encaminha pacientes, o inspira nos momentos difíceis. Então, foi um agradável encontro que ele teve com a doutrina espírita, lá nos Estados Unidos, que depois se consolidou aqui no Brasil. Sidney, na pergunta de hoje é uma pergunta interessante que muitas pessoas, eu acredito que assim que a gente começou a falar do seu livro, já ficam se perguntando. O conhecimento espírita mudou a maneira do Dr. Galton praticar a medicina? Ah, sim. Os conhecimentos que ele absorveu na Faculdade de Medicina, no trato da medicina tradicional, foram se tornando insuficientes. A partir do momento em que o Dr. Galton passou a considerar os ascendentes morais e as realidades espirituais de cada paciente. Ele descobriu, Theo, a origem de todas as nossas doenças está na fragilidade do nosso espírito. Nós temos uma prova cabal nesse exato momento que estamos passando pela pandemia, em que algumas pessoas, não contraem o vírus, outras contraem e sem qualquer tipo de sintoma. Outras contraem com sintomas leves e outras, infelizmente, acabam falecendo. Isso significa que existe uma diferença entre as pessoas. Não necessariamente dizer que a pessoa que contrai o vírus e falece seja uma pessoa má. Não, eu tenho acompanhado, inclusive, pessoas muito boas, pessoas que se dedicam ao semelhante. A doença é algo que vem, de uma certa forma, reparar algum dano que provocamos no passado, alguma causa que demos no passado e agora surge como uma espécie assim de campo de fragilidade, um campo negativo. Nós costumamos chamar de ponto negro em nosso corpo espiritual. E isso não significa que o indivíduo seja uma pessoa má. Significa simplesmente que ele tem um compromisso, que ele vem aqui na Terra para passar por essa situação e muitas vezes ele solicita, ele pede para passar por esse problema, porque a visão que ele tem lá da espiritualidade é outra que temos aqui. A doença do corpo, às vezes, simplesmente é o começo da saúde da alma. Há uma frase que Galton fala sobre esse assunto, que talvez, vamos dizer assim, resuma todo esse nosso pensamento. As doenças nada mais representam do que o reflexo, no mais das vezes, dos desequilíbrios emocionais e espirituais do enfermo. Elas indicam a urgente necessidade da transformação interior do doente.
Então, a doença não é uma desgraça, é apenas um efeito de alguma coisa que não está bem encaixada em nosso espírito e que, com o passar do tempo, com a dor, com a reflexão, acabamos por reparar vamos dizer, este ponto que estava faltando para o reequilíbrio total do indivíduo. E nós vamos seguir ainda essa semana e nós temos várias perguntas para o Sidney. Falamos a semana passada, você que não ouviu, você que não acompanhou o nosso programa, visite www.sidneyfernandes.com.br. Lá você encontra os programas anteriores. Estamos fazendo perguntas para o Sidney sobre o seu novo livro, que é Dr. Galton, o Construtor de Futuros, uma sequência de Dr. Galton, o Restaurador de Passados. Sidney, a pergunta de hoje, já relacionada ao seu livro, eu gostaria que você citasse aí, que você contasse por cima, sem dizer tudo, o caso de uma viúva que 3 filhos dela tinham a mesma doença, Sidney. É verdade, Theo. Ela era uma senhora viúva e foi ao consultório do Dr. Galton acompanhada de seus 3 filhos, que padeciam misteriosamente de males absolutamente idênticos, de origem obscura. Galton, como sempre, quando tinha esses casos meio complicados, valia-se de Constantino, que é o dirigente do centro espírita que ele frequenta, passou a frequentar depois que se tornou espírita, pediu a Constantino que obtivesse permissão de irmão Procópio para expor as suas suspeitas. Sim, meus irmãos, disse o espírito, a origem das enfermidades dessas crianças reside na companhia de entidade infeliz que as acompanha. O problema é um pouco mais delicado, irmão Constantino. Não se trata de inimigo do passado, e sim do próprio pai dessas crianças. Nossa, o Galton e o médico Constantino entreolharam-se e perceberam que era um assunto complicado, que demandaria cuidados especiais. E foi assim que Antônia, a mãe das crianças, passou a receber instruções deles e, consciente de suas obrigações maternais, pediu permissão para frequentar a casa de orações lá de Constantino. E ela passou lá a comparecer acompanhada de seus 3 filhos. O caso é meio complicado, sabe, Theo? E não dá para a gente, em um minuto, falar muito a respeito. Mas esta senhora achava que o marido havia sido assassinado e depois, com o passar do tempo, no transcorrer do livro, você vai perceber que, na verdade, ele havia se suicidado. E estava numa situação muito difícil. E graças à assistência espiritual, tanto de irmão Procópio, como dos frequentadores da casa espírita frequentada pelo Dr. Galton, conseguiram recuperar esse indivíduo que havia se suicidado. E ela percebeu que, a partir do momento que passou a auxiliar, a orar pelo marido que estava naquela situação difícil, os problemas das crianças também foram diminuindo. Enfim, são coisas assim muito sérias que precisam ser analisadas com muito cuidado. Mas há sempre coisas muito importantes que a espiritualidade pode nos ensinar, Theo. Estamos falando, elaborando perguntas para o Sidney sobre o seu novo livro, Dr. Galton, o Construtor de Futuros, sequência do Dr. Galton, o Restaurador de Passados. Sidney, tem vários casos no seu romance que são interessantes. A gente começa a perguntar sobre o caso de Fernanda. Fale um pouco para nós, Sidney. O caso de Fernanda é meio complicado. Em primeiro lugar, tenho que dizer que é exemplo de muitos casos desse meu novo livro. Ele é autêntico, é verdadeiro. Ele me foi cedido pelo Dr. Marcelo Occhiuto, o oftalmologista de São Paulo. Evidentemente, nós trocamos o nome do personagem. Ele também, quando me passou, já passou com o nome trocado, mas era uma paciente do Dr. Marcelo Occhiuto.
Fernanda, quando apareceu no consultório da Ana Clara, que é a esposa do Dr. Galton, trazia o rosto marcado por uma paralisia facial que havia deformado metade da sua face. Jovem, estava com grave risco de perturbação da visão, correndo risco até de perder a vista. E ela percebeu imediatamente, a doutora Ana Clara, que o caso dela tinha sido encaminhado para ela por alguma entidade espiritual, provavelmente pelo irmão Procópio, mentor espiritual do Centro Espírita Emmanuel, que ela frequentava ao lado do marido. Então, imediatamente, ela trabalha no mesmo andar, o seu consultório fica no mesmo andar do prédio onde fica o consultório do Dr. Galton, pediu a presença dele e ele imediatamente se predispôs a formar uma nova junta médica, semelhante àquela que eu descrevi no meu livro anterior, no caso de Nicolas, não sei se você está lembrado, Theo, em que o Nicolas ele tinha medo de dormir, tinha tendência para o suicídio, tinha claustrofobia e tinha uma perseguição espiritual intensa, além de outros problemas neurológicos. Então ele juntou novamente essa junta médica, fez uma nova junta médica para tentar o tratamento de Fernanda. Além de Ana Clara, Galton iria reunir-se com Constantino, já falei dele, é o dirigente do centro que eles frequentam, e também com José Carlos, médico oftalmologista que cuidava de Fernanda. E, diga-se de passagem, José Carlos é evangélico. E aí Ana Clara, a esposa dele, falou, olha, talvez precisemos de um outro componente nessa equipe. Nossa paciente, a Fernanda, é, segundo a expressão portuguesa, católica de quatro costados, ferrenha em suas crenças. Por isso, ela não aceitará qualquer tratamento que fira suas convicções. Então, Galton já sabia a quem Ana Clara estava se referindo. Era o padre Zezinho, que também iria fazer parte da equipe que seria montada para ajudar Fernanda. Sidney, ontem começamos, né? Falamos da Fernanda e hoje a pergunta também é sobre o caso de Fernanda. Ela foi aconselhada a tomar medicamentos homeopáticos, Sidney? Bom, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que a homeopatia foi criada por Samuel Hahnemann, um médico alemão do século XVIII. Samuel Hahnemann, ele era um homem muito bom, seguiu a moralidade e a dignidade do seu pai, que era um mestre pintor de porcelanas. Hahnemann começou a estudar medicina em 1775 e logo percebeu que as faculdades de medicina da época contemplavam disciplinas só de ensino teórico e pouco se preocupavam com o ensino próximo do doente. Então, ele passou a desenvolver certas atividades baseado nos mestres gregos, principalmente Sócrates, cujos pensamentos foram veiculados, escritos e publicados por Platão. Pois bem, de lá, Hahnemann tirou a ideia de que uma substância qualquer que faça, por exemplo, uma substância que provoca tosse, se ela for dinamizada, colocada em gotas homeopáticas, como se fosse uma vacina, ela vai ativar no seu organismo forças magnéticas para combater a tosse. E o caso de Fernanda era complicado, porque eles não estavam encontrando solução na medicina tradicional. O próprio oftalmologista de Fernanda não estava conseguindo nenhum progresso e a menina estava caminhando para perder a vista. Então, quando eles se reuniram, uma equipe para tentar ajudar a Fernanda, lembraram-se de um paciente anterior
de Galton, Nicholas, que foi tratado com homeopatia com grande sucesso. E aí foram atrás do homeopata que havia ajudado o Nicholas naquela oportunidade, caso que eu conto no meu primeiro livro, para ajudar Fernanda. E por coincidência, como diria Einstein, é a mão de Deus quando quer se manter incógnito. Aconteceu de, quando procuraram o homeopata, ele estava justamente fazendo uma pesquisa com homeopatia para os casos complicados de visão. E aí um dos componentes da equipe falou assim, bom, se funcionou com o Nicholas, quem sabe não poderíamos proporcionar algum alívio para a Fernanda? E foi a partir daí que, dentre outras atividades, Fernanda começou a ser tratada também com medicamento homeopático. Sidney, nesse seu livro, estamos falando, né, fazendo perguntas para o Sidney sobre o livro Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Falamos ontem também ainda da Fernanda e a pergunta hoje ainda é essa, mas com uma peculiaridade, Sidney. É verdade que a Fernanda foi tratada por uma junta ecumênica? Eu explico. Quando Fernanda procurou Ana Clara, que é esposa do Dr. Galton, que por sua vez chamou Galton, que se predispôs a ajudar Fernanda, ele já foi alertado. Olha, a Fernanda é católica. Como diria, de 7 costados. Uma pessoa que não vai poder ser ajudada no centro espírita, nem no templo evangélico. Ah, então vamos buscar a ajuda do nosso amigo e irmão Padre Zezinho. Padre Zezinho, ele leva muito a sério a sua religião, é muito obediente ao bispo, mas é um homem muito aberto, muito amigo, mais ou menos como aquele que você conheceu quando fizemos uma entrevista e você participou dela, Theo, nosso querido Padre Risse, que hoje é bispo em Nova Friburgo. Então, Padre Zezinho é uma dessas criaturas bondosas, mas bem cabeça aberta e em condições de ajudar. E foi lá, na casa paroquial do Padre Zezinho, que aquela turma foi recebida. Aquilo que se pensava que poderia ser feito num centro espírita, com aplicações de passes, água fluidificada, sensibilização magnética da paciente, da mesma forma, poderia ser realizado através da água benta, das orações e da transferência de fluidos magnéticos daquele dedicado sacerdote. A fé de Fernanda era alimentada por sua crença à religião católica. Pois bem, seria na igreja do Padre Zezinho que a generosidade dos médicos espirituais iria se manifestar. As máculas perispirituais de Fernanda seriam tratadas pelos espíritos com a presença do Padre Zezinho, de um oftalmologista evangélico e também de 3 espíritas que lá se reuniram para orar em benefício de Fernanda. Isso significa, Theo, que a espiritualidade não vê credo religioso, cor de pele, nada disso. E mesmo que a pessoa não seja cristã, se ela precisa de ajuda, aí estarão os enviados de Deus para auxiliá-la. Estamos elaborando perguntas para o Sidney sobre o seu novo livro, Dr. Galton, o Construtor de Futuros. E como vocês perceberam, isso se torna meio que uma história, né? Em pílulas, porque o Sidney vai... Claro que ele não vai dizer para a gente tudo o que acontece. Você vai ter que adquirir o livro e ler para ter toda a ciência do que acontece. Mas a gente vai trazendo algumas informações para vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Até amanhã, Sidney. Fica com Deus. Até amanhã. O meu abraço a todos que acompanham o nosso programa, os caminhoneiros que estão passando por Bauru, as donas de casa que estão lá passando ferro agora, ou então fazendo a sua comidinha, e os motoristas de Uber, os taxistas. Continuem conosco. Daqui a pouco estará aqui conosco o Paulinho Ferreira.
Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira.